Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Angularizando. Bom dia, meu nome é Rafael Paiva e hoje, o artigo de hoje, vamos falar sobre um pouco de integração do Angular com o Gemini. Esse artigo ele foi motivado especialmente porque esse período agora, né, de março até dia 10 de maio, não só aqui o GDG americana, né, o capítulo da minha cidade que eu sou organizador, como todos os capítulos GDG espalhados pelo mundo, estão fazendo eventos, né? Estou promovendo eventos, workshops de integração do Gemini, né? Mostrando como integrar em aplicações. Aqui em Americana estamos fazendo workshop relacionado a Angular e o Toshi Osada com um workshop também, o Gemini relacionado a Flutter. E a ideia é justamente porque o workshop ele vai fazer o passo a passo, né, da criação da aplicação. Porém, a gente sabe que ao vivo, o período ali de 2 horas, 2 horas e meia, às vezes fica um pouco corrido, né? Então esse artigo está ficando gravado aqui não só para quem não conseguiu a oportunidade de se inscrever, porque foram poucas vagas, né? Foram 40, aproximadamente 40 por escolas que a gente fez. E também, tanto para quem não fez ter a oportunidade de fazer junto aqui, né, pelo canal, como quem até fez e ficou com alguma dúvida. Então, aqui eu vou estar fazendo passo a passo, então todo mundo pode seguir, fazer de casa, fazer com calma, vai pausando o vídeo, vai entendendo. A ideia é usar o mesmo repositório que a gente usou no workshop, que é esse aqui, e ele tem todo o passo a passo, e ele também tem o tutorial concluído aqui também. Se você Aí fica o seu critério, tá? Do seu gosto, né? Se você quiser fazer o git clone aqui e acompanhar o vídeo entendendo, ou se, como eu, né, a gente também gosta de ir fazendo junto e copiando, entendendo, a gente vai fazer aqui do zero, passo a passo. A única coisa é que pro vídeo não ficar muito extenso, tá? Dessa vez, a gente vai acabar pegando um pouco de código pronto. Então, o que, que é a ideia? É não explicar um pouco agora sobre HTML, CSS, parte básica de Angular. Essa parte a gente vai pular, a gente vai trazer o código pronto. E a gente vai mostrar a parte interessante, que é justamente a parte, não só a aparência, né, que a gente vai deixar uma aplicação bonitinha, mas de fato o que está acontecendo ali, a hora que a gente chama uma mensagem, como que a gente faz a conversa, né, o bate-papo, e como que a gente manda a pergunta e como o Gemini responde a pergunta e a gente coloca na tela. Então, isso que é o principal, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas aqui, estou com... eu vou até aumentar um pouco aqui, acho que o zoom, né, para ficar mais fácil de ver. No caso, precisa instalar o Node, né, para usar o Angular, então eu estou aqui usando a versão LTS. E eu já tenho, tá, o Angular CLI instalado, então se eu rodar esse comando aqui, ngversion, vocês vão ver que eu estou usando aqui a versão 17.3.3 atual. Mas quem não tem, tá? É só instalar através desse comando aqui, npm install-g. Ele vai fazer a instalação. E a partir daí você tem acesso aos comandos de ng, né? Como a gente fez nos outros tutoriais. Então, nos artigos aqui. Então eu vou começar criando aqui uma nova aplicação, ng Gemini. Aqui tá tudo explicando, tá? A gente tá usando aqui para esse tutorial essa segunda opção aqui, que é o formato de Sass. E aqui também ele está perguntando se a gente quer uma aplicação server-side. Não é esse caso, a gente quer SPA mesmo, então a gente põe não aqui. Beleza? Enquanto ele vai criando aqui a pastinha, né? Ele vai instalando aqui as dependências. Só para explicar, a gente vai instalar mais algumas dependências. Então, a principal para esse artigo aqui é essa dependência aqui do Google, Generative AI, que é a lib que a gente vai usar para estar criando, para ele estar respondendo, né, as perguntas. E depois tem algumas que a gente deixou um pouco mais bonito o site, né? Então tem se você vir aqui, né, no AI Studio API Keys, a gente vai acabar criando uma API Key para poder usar a aplicação. Então eu quis deixar ele mais ou menos com essa carinha do Material aqui, vocês vão ver depois no resultado final. Então para isso a gente vai usar também quem fez o último artigo ali de Angular Material, a gente está usando tanto o Material normal, o comum, né, como também a gente está usando o Experimental, que é a parte de suporte, né, ao Angular, o Material 3, na verdade, que ele é o último, né, layout mais bonitinho. E também a gente vai instalar essa lib de Markdown aqui, porque a resposta do Gemini, ele acaba vindo, por exemplo, o negrito, ele vem asterisco, asterisco, ele vem com algumas formatações, quebra de linha barra N.
Então, o legal dessa lib é que ela vai entender aquele texto como se fosse um Markdown e alguma coisa ele vai entender já converter para negrito, enfim, para formatar um pouco melhor. Beleza? E aí eu deixei todos os links aqui, tá, em cima. E para quem quiser saber mais um pouco só sobre como funciona essa parte de integração com JavaScript, porque do mesmo jeito que a gente vai fazer no front-end, a gente poderia fazer, por exemplo, uma aplicação Node e tá consultando esse mesmo conteúdo, né, da lib via back-end, de repente, a gente pede para uma API e a API, se ela for em JavaScript, ela vai usar essa mesma biblioteca, né? E aí a gente tem aqui, ó, tanto a parte de instalação, que é parecido, né? Acho que só não tá o comando aqui para instalar, mas o comando é esse aqui, né? Que é o npm install Google Generative AI. Eu só tô travando a versão aqui, gente, porque a questão de travar a versão é porque se vocês fizerem o tutorial um pouco mais para frente e a lib atualizar, pode ser que alguma coisa quebre. Então pode usar a atual, mas se vocês verem que der algum defeitinho, se quiser fazer exatamente igual tá aqui, a gente usa a mesma versão, tá? E aqui então tem praticamente a função, né? Você vai lá, inicia a aplicação, você tem que passar uma API aqui, por isso que a gente vai criar aqui no Google AI Studio. E também depois praticamente é importar o modelo, tem modelos prontos, então a gente vai usar o Gemini Pro e o Gemini Pro Vision para mexer com a parte de imagem também. E o mais simples de tudo é colocar um texto, chamar o model.generateContent, né? Pegar a resposta e devolver. Se a gente tivesse fazer uma aplicação de texto mais pelo terminal mesmo, já estava suficiente. No caso do front, a gente vai caprichar um pouquinho mais. Então a gente vai pegar essa resposta, envelopar, parecer que você está fazendo um chat com a máquina, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se já terminou aqui de instalar. Terminou, eu vou entrar na pasta aqui, ng Gemini. Vou dar um npm run start, só pra gente ver se criou certinho, né? Então, o Angular ele já vem aqui com Hello World, né? Vamos ver na porta 4200. Aqui ele já tem a telinha inicial. Só que a gente não vai usar essa tela inicial, tá? Então, eu vou parar a aplicação de novo. Já para não perder muito tempo, eu já vou instalar todas as dependências que a gente vai utilizar. A que é mais diferentinha é essa do Material, porque a gente vai usar o comando ngAdd e ele vai pedir algumas informações aqui também pra gente complementar. A gente vai falar que a gente quer tema custom, né? Então aqui sim. Não esquece da gente ter que entrar na pasta, tá? Faz o cd, o nome da pasta e aí pode continuar rodando os comandos aqui dentro para instalar. Quem fizer o git clone já vai vir tudo pronto o exemplo já vai estar tudo instalado aqui nas dependências, né? Então mas aí você entra na pasta e dá um npm install e aí ele vai instalar tudo já direto conforme está aqui. Como eu estou fazendo do zero, então eu criei o projeto agora, então eu vou instalando as dependências que eu preciso aqui aos poucos. Vamos lá, rapidinho já termina. Aqui eu vou colocar que é custom. Aqui eu vou falar que eu quero as fontes, né? E que eu quero animação. Pronto. Então já fiz essa primeira parte de instalação. Agora eu vou instalar essa parte aqui porque eu quero também usar o Material 3, né? Então eu vou instalar aqui também. Vou instalar a biblioteca aqui do Google Generative AI nessa versão aqui. Então é só praticamente instalar todas as dependências. O Markdown a gente vai estar usando ali alguns códigos, então eu também vou copiar ele. Pronto, agora terminou. Antes do Run Start, eu vou copiar também esses arquivos que vem na seguida, tá, gente? Se você estiver seguindo aqui pelo mesmo repositório que eu, é o rpaivabr/nggemini, a gente só vai clicar aqui, ó, e eu vou atualizar a parte de styles. Então, o styles aqui, ele já vem com umas coisas teladas do Material, mas a gente vai sobrescrever, vai, tipo, apagar tudo esse arquivo, né? Copia o que tá aqui e cola no lugar. Aqui a parte do layout principal, eu também já deixei pro pessoal copiar aqui já tudo meio que prontinho, então só pra gente acelerar um pouco essa parte, daí a gente já explica com calma. Então, o arquivo TypeScript aqui, ó, eu vou colocar isso aqui no lugar, porque ele já tem alguns componentes do Material aqui importando pra gente fazer o layout, que tem a parte
do drawer, né? Aquele menu lateral, enfim. Então aqui a parte do HTML eu vou copiar, tudo copiando aqui no mesmo nome de arquivo. E eu também vou copiar o CSS dele aqui, App Component CSS, SAS, né? Coloco aqui também. Para esse exemplo aqui, tá? A gente não vai estar fazendo teste, então se quiser também pode apagar o arquivo de spec, tá? É opcional. Não precisa apagar, mas se quiser pode apagar. E agora eu vou pôr para rodar a aplicação de fato, para a gente ver o que aconteceu com esses primeiros arquivos que a gente importou. Na verdade, a gente fez uma barrinha lateral ali, um drawer. Drawer é o nome do componente lá, o sidebar do material. Então se a gente vir aqui também no Angular Material, tem também, tá? Todos os componentes, como que a gente faz. Então, esse que eu estou usando aqui é o sideNav. E o exemplo dele já tem aqui, né? Por exemplo, a forma que usa é MatchDrawer o nome. Então, praticamente foi isso. A gente só meio que pegou um exemplo pronto de bate-papo e feito em Material, né? E deu uma customizadinha. Então aqui tem os links, né? A gente vai fazer 3 exercícios. Então o texto simples, que você faz uma pergunta, ele responde, acabou. Vai ter um outro que é o chat, que daí ele tem histórico de conversa, você pode continuar conversando. E tem o Vision, que a gente vai testar o multimodal, né? O Gemini multimodal, que você pode passar um texto e uma imagem e ele vai tentar entender um contexto entre essas duas coisas e tentar responder. Vamos lá, acho que já rodei a aplicação. Vamos atualizar. Ó, essa é a carinha da aplicação, tá? Então, eu tenho aqui os meus 3 menus para eu acessar, né? Os 3 exercícios. Aqui eu fiz um toolbar, que é aquela parte lá do topo, tá fixo o nome, né? Build with AI Angular. E aqui a gente vai... Esse aqui no Angular, né? O Router Outlet é o ponto que eu quero mudar minha rota. Então, conforme eu troco a rota pela URL ali em cima, que eu vou navegando, né? Significa que tudo o resto mantém, então tudo isso aqui é a parte de layout base da aplicação. E o que vai mudar é só essa parte central que representa esse Router Outlet, né? O Angular que vai injetar para mim o componente da página de acordo com a página que eu quero. Beleza? Então, tá bonitinho assim, tá? Então, outra dica que eu vou dar depois, aliás, vamos dar um breve spoiler, né? Vamos inverter um pouco a ordem. Mas aqui embaixo eu explico que a gente pode mudar a customização, né? Então, aqui a parte CSS, vocês estão vendo que eu estou sempre usando variável, né, de CSS baseado no container do texto lá principal. E no Styles, tem a parte de deixar aqui o scroll bar mais bonitinho, tem uma coisa que eu trouxe para vocês. E a ideia é que todas as variáveis que a gente está usando de cor na aplicação, elas sempre são baseadas no da cor do tema principal do Material 3. Esse é o que vem já por padrão aqui no Material 2, a gente não vai mexer. E essa parte de baixo a gente pode escolher algumas opções. Então, por exemplo, aqui está violeta e verde. Então, aqui vai ter um botãozinho verde, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser no lugar... Como que eu sei as cores que eu posso customizar? Você clica aqui, Ctrl clique no Material. E aí ele tem algumas opções de cores aqui. Eu deixei também lá no GitHub, tá? Então tem aqui também, ó, você pode trocar tema Dark ou Light e as cores tem todas essas opções de cores aqui. Então, por exemplo, se eu quiser essa cor laranja, chegar aqui e mudar aqui para, no lugar de Violet, colocar Orange. Só estou salvando, ele está atualizando, né? Então no lugar de roxinho aqui, você vai ver que vai mudar para laranja. Aí, ó, tá laranjinha agora. A outra opção também a gente pode vir aqui e mudar para Light. Então eu já deixei de modo que aqui tá bem mais preto do que aqui, né? Aqui tá um pouquinho um laranja bem escuro. Aí quando eu inverto, ele vai ficar branco e aqui vai ficar um laranjinha bem claro. Então, por enquanto, né? Deixa eu deixar dark, pelo menos assim que tem desenvolvedor que tem alergia, né? A tema light. Então vamos manter aqui o dark por enquanto. É brincadeira, né? Aí vocês podem brincar e usar a cor de preferência. Aí fica uma maneira de customizar aqui. Então, vamos lá agora, vamos para a aplicação aqui de novo. E agora vamos seguir o tutorial. Já temos a parte base, né, da aplicação ali, o layout principal. E agora, como eu comentei, a gente tem 3 exercícios. Então a gente vai tentar agora fazer... Aliás, a gente vai fazer 3 páginas e cada página vai conter um exercício. Então,
Para acelerar, o bom do Angular é isso, né? Ele já tem esse generate component, né? Então eu posso vir aqui, colocar generate component. Aqui eu quero criar todas os meus componentes, que são componentes de página, que vai trocar conforme troca o URL, eu quis colocar dentro de uma pastinha chamada pages, porque a organização a gente que determina, né? Eu gosto de deixar componentes são chamados assim no início da página como pages e outros componentes mais filho aí eu coloco na pasta components mesmo, mas vai de gosto, tá, gente? Se quiser depois pegar o exemplo aqui e modificar, fique à vontade. Que é só uma sugestão, né? Então eu tô criando aqui essas 3 páginas, tudo componente, então, né, a turma fala, mas precisa decorar como que cria componente em Angular, não, né? O Angular tem o generate. Outra opção é você pode também encurtar aqui, tá? Você pode pôr ng, g de generate e c de componente. Os dois funcionam, tá? E aí eu já também vou deixar criado o serviço para os 3 que eu quero usar. Também dá para abreviar, vou criar agora uma forma abreviada. Então o texto aqui tá normal. Aqui o chat eu vou criar normal também com o comando completo, né? Generate Service. E aqui eu vou usar a versão abreviada para vocês verem. Então, posso usar assim só ng, g de generate e s de service. Ó, ele cria igual. Então, vamos ver o que a gente criou aqui, tá? Com esses comandos, eu vou até apagar os arquivos de teste aqui também, que a gente não vai usar agora. Então eu tenho aqui os 3 serviços criados. E aqui nas páginas é a mesma coisa. A diferença é como ele tem mais de um arquivo, ele cria uma pastinha para cada componente, né? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou apagar esses 3 arquivos de teste. Aí depois a gente vai entender, tá, Rafael? Por que tem que criar um componente e um serviço? Não é obrigatório criar um componente e um serviço, mas a ideia é que o Angular tem, né, essa estrutura de serviço que você pode criar e você pode criar principalmente para abstrair uma parte mais complexa do código. Então, a gente vai ver que na minha página, ali no meu componente, eu quero só lidar com escrever a resposta do meu usuário e pegar a resposta de algum lugar do Gemini, no caso. E aí eu vou pedir para o serviço, por quê? Se um dia eu quiser mudar, quiser usar outro modelo, quiser usar, sei lá, um LLM de outra empresa, também eu posso ir lá modificar a parte do serviço e não muda muito o componente. É como se o componente pedisse para um serviço me dar o dado que eu preciso, né? A gente costuma criar serviço para fazer essa abstração, quando a gente faz acesso à API também. Mas qualquer dúvida, tá, gente? Pode perguntar, tem o canal do Discord ali, a gente pode... Me adicione no LinkedIn e a gente tira a dúvida sem problema nenhum. Para esse exercício, vai ter dois cenários aqui. Tem um cenário que a gente vai ter que também pegar a imagem que a gente quer subir e... na verdade, o Gemini, ele não entende formato file, né? Eu vou ter que converter esse formato para Base 64, enfim. Então, eu já criei um tipo aqui para nos auxiliar. Tem até interface, type, então tem os dois jeitos, funciona da mesma forma. Mas eu criei para poder tipar a parte do arquivo de imagem. E esse chat content praticamente é como vai ser o objeto do nosso chat. Então, para cada balãozinho de conversa, sempre eu vou ter que informar e via CSS eu consigo depois diferenciar por uma fotinha de um usuário, a fotinha do chatbot. E aí eu sei se aquela mensagem dentro do bate-papo, quem que é o agente da mensagem, né? Quem que criou a mensagem? Então é o usuário, é o chatbot. Tem a mensagem, vai ter um loading aqui também. E o image preview em alguns casos tem que mostrar também, não é todos, tá? Só no último. Mas aí eu coloco isso aqui como opcional. Então vamos criar, tá? Esse aqui não tem comando de criação, a gente vai criar aqui mesmo. Então dentro de app, ó, eu vou criar uma pastinha chamada models. Poderia ser interfaces, types, né? A gente pode criar o nome que quiser. Então, o primeiro arquivo vai chamar chat content. Então, vou criar um novo arquivo aqui. E vou também copiar esse conteúdo aqui para dentro. A ideia é copiar, é mais para a gente também não perder tempo e às vezes não errar alguma coisinha de nomenclatura, né? Daria para fazer tudo, tipo, digitando, né? Só ia demorar um pouco mais. E eu vou criar também esse image file ts. Beleza? Criei esses dois tipos. Esse aqui é outro que a gente vai precisar usar, porque a mensagem do chatbot, ele vem quebra de linha como /n. E aí se a gente não coloca, ele vai ficar tudo emendado, /n, e no HTML o /n não significa quebra de linha, né? No HTML você tem que usar o BR mesmo.
Então aqui a gente está criando um pipe, que é uma estrutura legal no Angular, que eu consigo pegar a mensagem original e na hora de exibir na tela, eu modificar algumas coisas sem mudar a mensagem original. Então a gente vai estar usando esse line break aqui justamente para fazer essa conversão na hora que for mostrar a mensagem na tela. Então eu vou criar uma pastinha aqui também, chamada de pipes. O nome do arquivo é esse aqui, né? Deixa eu copiar igualzinho. E aqui a gente coloca. Se quiser mais alguns assuntos, tá? Por artigo no blog, podem falar também. Eu quero falar mais sobre pipe, sobre diretiva, sobre formulário. Eu tô fazendo aos poucos, né, vídeos. Vai ter alguns explicando agora mais das novidades mais recentes do 17, mas se vocês quiserem saber alguma coisa, pode mandar, tá? E aí aqui, a questão do chatbot, eu deixei algumas imagens pra gente escolher. Então tem tanto masculina quanto feminina, enfim. A gente pode achar um avatarzinho que a gente gosta mais. Vou usar esse aqui do bigodinho, vai. Então eu vou fazer o download. Então escolhe um só, né, do usuário para fazer download. Deixa eu ver aqui. Ele está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. Vou abrir essa imagem em nova aba. Vou salvar. Downloads aqui. Vou colocar avatar user. Então só lembrem, tá? Que vocês têm que... Escolhe uma delas, mas apaga o número do final. Deixa só avatar.user. E a do chatbot, ele é uma só, né? Eu deixei aquele logozinho aqui do Gemini. Então, mesma coisa, a gente vai salvar. Avatar chatbot. Acho que eu já tenho até salvo aqui. Vou deixar assim por enquanto aqui na minha pasta. O que a gente vai fazer, tá? Vou pegar essas duas imagens aqui. Vou copiar. Vou vir aqui na minha pastinha de assets. Vou abrir ela. E vou colar aqui dentro. Então, aqui é só renomear. Vou atualizar aqui. Aqui eu tô no Linux, está com WSL, então às vezes ele cria esses nomes meio esquisitos, eu vou apagar. Pode ser que o de vocês nem façam isso, mas pronto, já tô com uma imagem aqui do usuário que eu quero usar na ferramenta e uma mensagem que vai representar o agente do chatbot. Beleza, então essa parte já terminou. Vamos seguindo. Agora eu volto aqui, né, pro Gemini, vou voltar aqui pro Radio. Vamos lá. Agora vem a parte de... Primeiro, a gente vai usar algumas coisas. Vamos conferir aqui, né? No meu app config, aqui eu tenho provide router, provide animations. Aí eu preciso importar esse módulo do Markdown, porque aqui assim, dá pra fazer assim, sabe, de um em um, se vocês quiserem ir praticando, né? Eu vou fazer assim e vou importar aqui. Se copiar e colar o arquivo inteiro também vai funcionar, tá, gente? Se pegar aqui só copiar e colar. Então o Markdown ele precisa dessa configuração inicial para funcionar no componente de mensagem. O nosso arquivo de rotas ele estava vazio. Deixa eu até pôr para rodar a aplicação de novo, né? Que eu já criei os componentes. Então você tem que parar para criar lá o ng generate component e tal, como eu já criei tudo. Só que aqui a gente não tem rota na aplicação. Então o que acontece? Hoje se eu for lá na minha aplicação e ficar clicando aqui, ó, ele não vai para lugar nenhum, né? Então vamos ver. Inclusive, ele acho que ele vai dar até algum erro, vamos ver, ó. Isso, ó, ele fala, ó, você tá tentando ir para barra text, barra chat, mas eu não conheço essa rota. Então a gente vai copiar aqui esse arquivo. Em app routes, a gente só vai trocar aqui, né? Vai apagar tudo. Vai trocar. Então aqui ele já tá agora apontando, né? Se digitar barra chat na rota, então eu vou carregar o chat component. Só que todo componente, quando a gente cria, ele vem só com uma mensagem que deu certo. Então vamos ver como é que tá, ó. Text works, chat works, vision works, ou seja, pelo menos agora ele está reconhecendo, então não só eu clicar eu estou navegando. Muito importante, tá, gente? Quando a gente trabalha com SPA, nunca usa o link tradicional, porque ele vai acabar fazendo refresh na página toda. Então a gente usa esse router link. E aqui eu posso digitar também na mão, se digitar text, né? Beleza. Se eu não digitar a rota nenhuma, a rota tá por padrão. Se não digitar nenhuma, manda pro texto que seria a primeira, né? Então se eu apagar aqui também, beleza. Então agora já está funcionando o sistema de roteamento da aplicação, né? Então agora já está certinho, cada rota está apontando para cada página.
Vamos começar uma por vez, né? Vamos começar pelo texto. Por mais que aqui tá mandando copiar tudo já de uma vez para ver como funciona, vamos fazer um por vez aqui, né? Então, ó, eu vou copiar o conteúdo, tá? E daí a gente explica. Então, no text service, eu vou lá e vou copiar esse código aqui. Pronto. Aí ele não vai dar problema nos imports porque a gente já criou os modelinhos, né? Dentro do text component TS, que é esse aqui, text component TS. Aqui não ficou na ordem exata, tá, gente? É porque o Angular organiza por ordem alfabética, mas se for ver aqui pela ordem do exercício, esse é o nosso primeiro exemplo. Então eu vou apagar tudo que está aqui no text component, eu vou colar o que está lá no readme. Eu colei certo. Text component tá certo sim, é esse aqui, né? Só conferir. Apagar, copiar de novo. Depois eu tenho também o HTML. Vou copiar aqui. Apago tudo e colo. E também tenho minha folha de estilos, né? Então, vou copiar aqui. E colo aqui. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo para a gente praticar. Vamos lá. Ó, agora ele já está com uma carinha legal. Então ele vem com uma mensagem falando, ó, bem-vindo, né, ao Gemini App e aguarde instruções para escreva uma instrução para começar. Por que ele está escrevendo isso, né? E eu vou até digitar um texto, né? Olá, tudo bem? Dá um Enter. Ó que legal, já tem a minha mensagem. Olá, tudo bem? E olá, estou bem, obrigado. Então assim, ele já está funcionando já. Mas antes, deixa eu mostrar um porém, tá? Tem uma questãozinha que eu quero explicar para vocês. Eu tenho uma API aqui, ó. E eu vou apagar para vocês verem que agora quando vocês começarem a fazer, não vai dar certinho de primeira. Por quê? Você vai colocar olá, tudo bem? Aí ele vai dar um erro, tá? Só que assim, se a gente abrir aqui o console log, a gente vai ver o erro, senão ele vai ficar aqui infinitamente pensando, né? Então, como é que funciona? Primeiro, vamos lá no componente aqui, ó. Vamos explicar o que está acontecendo. O meu componente HTML aqui, ele tem duas partes, tá? Ele tem essa parte aqui, que é o meu chat container. Deixa eu até formatar direitinho, né? E ele tem uma parte de baixo, que é o chat footer. Que seria, basicamente, essa área aqui que tem as mensagens. E embaixo, o input para mandar uma nova mensagem. Em código, como que está funcionando isso? A gente tem aqui praticamente duas variáveis, né, que estão controlando. Tem esse contents, que é um array de conteúdos. Aí, entenda por conteúdo, né? Seria aquele objetinho. Cada mensagem vai ser envelopado nessa seguinte forma. Vai ter um agente, uma mensagem, se é loading ou não. Beleza. Então, e a parte ali embaixo... Então, essa aqui é a primeira parte, né? A segunda message, essa variável, ela controla esse componente aqui embaixo. Então, ele está usando two-way binding, que é essa parte aqui, né? ngModel, do Forms. Então, tudo que eu coloco lá na variável, ele vem para cá. E tudo que o usuário digita no input também atualiza aqui. Então, se eu colocar aqui teste, ó, então, salvar, ele vai atualizar. Olha lá, ele já vai começar o campo ali embaixo como teste. Então, dessa forma, se eu estou digitando alguma coisa, o ngModel está fazendo isso para mim. Ele está pegando a variável e está colocando, sempre atualizando aqui. A hora que eu clicar no botão de mandar, até por isso que eu desabilito o botão se não tiver nenhuma mensagem, porque não faz sentido eu mandar uma mensagem vazia. Então, se eu apagar, ó, o botão ele não clica. Ó. Agora, se eu digitar alguma coisa, teste, aí eu posso clicar. Tanto faz clicar, tá? Ou apertar Enter no campo, os dois vai chamar esse método que vai chamar mensagem. E o que está fazendo esse método? Primeiro, eu crio uma mensagem, que esse teste está vendo aqui em cima, nada mais é do que eu falo, ó, tem uma nova mensagem, com eu, usuário, que estou mandando, e a mensagem que estava no campo. E eu falo, ó, crie já em seguida uma mensagem de carregando, para a gente meio que simular, porque como a API pode ser que ela responda em 1 segundo, em 2, dependendo da resposta, se pedir muita informação, ele demora um pouco. Aí como que o usuário sabe que, tipo, está processando ou não? Então, a gente já cria duas mensagens logo de cara. E por que eu estou colocando sempre um novo array baseado no anterior? Porque no começo é duas, mas se eu continuar a conversa, eu não posso apagar as antigas, né? Então eu vou lá, mantenho todas as mensagens anteriores, coloco essas duas novas. Sempre que eu mandar uma mensagem, vai colocar essas duas na tela. E aí eu peço para o meu serviço, que agora está num serviço, né?
eu peço lá, me dá essa mensagem, como essa mensagem é assíncrona, ela demora um pouco, então assim que ela chegar, o que eu preciso fazer? Eu preciso remover, ou seja, mantenha aqui todas as mensagens que não são load. Então as que forem loading vão ser apagadas e vai entrar uma mensagem de verdade. Vamos supor que eu queira responder como se eu fosse o robô aqui, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou chegar, vou criar uma outra mensagem aqui, né? Aqui eu apago, muito importante também, tem que apagar o campo lá embaixo para a pessoa poder digitar outra coisa. Mas aqui eu poderia colocar uma outra mensagem aqui, por exemplo, vamos supor que essa mensagem do robô eu quero uma coisa sempre fixa, né? Então eu quero que responda como tudo bem e você. E se eu colocar isso aqui, então vai chamar o agent é o chatbot, né? Então chatbot content. E se eu colocar isso aqui no lugar do loading, olha que curioso. Então eu vou colocar olá, tudo bem? Aí falar, tudo bem. Nossa, aqui acabou duplicando. Pera aí. Content, chat content, loading chatbot content. Tá, desculpa. Eu que coloquei errado aqui, gente. Então, vou colocar aqui em cima. Só que aqui eu não tô tirando a mensagem de load nunca, né? Aí, agora eu tirei. Então, vamos lá. Vou colocar assim. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Sabe quanto é 1 mais 1? Tudo bem, e você, né? Tudo bem, e você? Porque eu não tenho ninguém que tá respondendo, né? Se eu quiser fazer meu próprio chatbot, eu teria que entender o que a pessoa escreveu para saber o que eu tenho que dar de resposta. Então, a parte do LLM, isso que é o mais simples, né? Eu já mando o texto e ele responde e eu já coloco a resposta dele lá do jeito que tá. Então, como que seria, né, essa resposta? Deixa eu mostrar agora no serviço, que a gente vai ver com mais calma. Então, vamos lá, vamos colocar alguma coisa aqui. Primeiro, que quando eu chamo esse método Generate Text, aqui no serviço, sim, eu estou usando toda aquela parte que a gente viu, né, do tutorial, que é eu carregar a biblioteca, passando uma API Key, carregar o modelo, né? Então, como é que eu faço para usar esse modelo? Eu posso vir aqui no meu API Studio, né? Até aqui eu já tenho, tá, uma API aqui criada. Vamos supor que eu apago, tá? Como eu já criei a primeira vez. Se eu for criar uma de novo, a primeira vez ele fala se eu quero criar a primeira vez, assim, ele cria, só que sempre ele cria só assim algum projeto. Aí quando você quer apagar e criar de novo, você sempre tem que procurar, geralmente o projeto que ele cria, né, sozinho, é essa Generative Language Client. Então toda vez que eu crio uma API aqui, inclusive essa que eu estou criando agora, gente, assim que eu subir o tutorial, o exercício, eu vou apagar, tá? Porque é uma boa prática, por mais que essa API aqui ela não é paga, ela é para exercício, mas nunca é bom a gente subir nossa aplicação com API aqui no front. Por quê? Vamos supor que isso aqui é pago, né? O jeito que o Google sabe para me cobrar quanto eu estou usando a API ou não é baseado nessa API aqui. E aí, vai que alguma pessoa olha o meu site, copia minha API aqui usando dela, todo mundo que está usando o site dela vai começar a gerar cobrança para mim, se isso fosse uma API paga, tá? Então, o Gemini Pro, ele é mais de uso pessoal, o Vertex AI é mais profissional. Então, até pesquisei aqui, tá? Gemini Pro Pricing, pra gente ver, né? Então, essa API que ela mais tem o uso preview, da 1.5 e tem 1.0, né? Essa 1.0 é que a gente está usando aqui no exercício, a Gemini Pro. E ela tem, você pode fazer até 15 requests por minuto. Então, o que acontece? Também você não pode ficar mandando muita mensagem, no máximo ele vai falar para você esperar um pouquinho e usar daqui a pouco. Então, é mais para exercício. E tá falando que a partir do dia 2 de maio ela vai ter uma versão paga, que você só paga o que exceder o gratuito. Mas assim, de certa forma é safe, sabe? Vocês podem criar, né? Tem o link ali aqui, ó, no... De novo, tá, gente? Aqui no comecinho tem o link desse API AI Studio. Aí a gente vem aqui, a gente vem no Get API Key, cria uma API Key.
essa aqui eu vou copiar e vou usar agora, mas depois eu vou apagar e crio outra, tá? E a gente nunca vai subir no código. Então, mas só para mostrar, tá? Se eu chegar aqui e colocar essa API key aqui na hora de gerar meu modelo e falar que eu quero o Gemini Pro, aí eu vou usar esse método aqui. Então, para pegar uma mensagem, eu tenho sempre que passar uma mensagem nesse método GenerateContent, que é esse mesmo que está aqui, né? Eu tenho que ir lá, fazer o GenerateContent e passar uma mensagem. Aqui está uma mensagem fixa, né? Aqui, no meu exemplo, a gente sempre, o próprio componente de chat, quando a pessoa clicar em mandar pegar a resposta, eu vou pegar a mensagem que eu usei, que é essa mensagem que eu coloquei como se fosse o texto meu, e vou, tá vendo? Eu já coloquei ali, né? E eu vou, a partir dela, gerar uma resposta. No meu serviço, eu vou lá, isso aqui é uma promise, tá? Então, geralmente a promise ou você tem que usar .nem ou usar assim que é o wait. Só que o Angular, como ele geralmente trabalha mais com observable, a gente tem esse operator from aqui, que ele consegue converter uma promise para um observable. E aí, lá no componente, eu posso usar subscribe como se eu estiver usando um... Quem está mais acostumado com Angular, né? Eu está acostumado a usar o HTTP client, get, e isso é um subscribe. Então aqui eu fiz a conversão para a gente trabalhar da mesma forma, só que essa mensagem, ela vem, dentro dela tem um response, e dentro do response eu preciso acionar esse método .text para pegar o texto. E aí para o componente vai ficar muita coisa para fazer lá. Então como o componente, ele sempre está trabalhando com um array bonitinho já nesse formato de agent message, então eu quis que essa API ela também devolvesse um formato bonitinho de agent message, porque daí eu só coloco no array de conteúdo ali para mostrar na tela. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei essa mensagem, tem um operator aqui, né? Chama map, que ele fala, tá bom, o dado chegou, mas antes de eu passar para frente, eu vou modificar. Ele modificou, pegou o objeto original que vem do serviço do Gemini, né? E ele foi lá e montou um objetinho nesse formato aqui de message e chatbot, tá? Então, a explicação é essa. Então, agora eu começo a vir de lá. Só que para funcionar eu tive que passar essa API aqui, mas pode ver, ó, o próprio, enfim, o VS Code ele recomenda, né, que você nunca suba esse código, esse API aqui em produção. Mas vamos só testar para ver se está funcionando? Então, voltei e coloquei assim, ó, qual é a capital do Brasil? Olha lá, Brasília. Então ele me respondeu. Só que o que eu fiz aqui um pouco de diferente, tá, gente? Aqui eu estou falando que essa API aqui vai vir do local storage. Por quê? Porque daí, se o usuário não subir nada aqui, ó, vai dar erro, igual estava dando, né? Olha lá que não tem API key. Só que agora, se eu pegar minha API key, eu, Rafael, né, ou você que está aí fazendo a aplicação, vim aqui no local storage, criar uma chave chamada API key e passar essa chave aqui, a hora que eu apertar F5, eu vou pôr assim, qual a capital da Argentina? Buenos Aires. Beleza, então agora voltou a funcionar. Então, o que eu aconselho, tá? Como é um exercício que a gente vai fazer, mas já para tomar cuidado com essas boas práticas de segurança, se você quiser subir isso em algum lugar, já sobe dessa forma. Porque daí no seu código não tem chave. No seu código ele sempre vai depender que o usuário que vai usar a sua aplicação coloque. Aí fica até uma dica, tá? Se vocês quiserem colocar aparecer aqui, né? Se o usuário não, se ele na hora de carregar não achou essa API key, você pode dar uma mensagem para o usuário, ó, falta colocar a API key, aí por um promptzinho para a pessoa colocar, dá para fazer também, tá? Mas assim, essa é uma forma que eu achei que a gente protege um pouco, pelo menos no front. No back-end, a aplicação back-end, você poderia criar um .env files, aí você não sobe isso, põe no git ignore, na hora de deployar o seu pipeline coloca o secret. Mas no front tudo fica muito exposto, né? Então fica essa dica aí. Nesse caso, Rafael, poderia colocar aí? Poderia, porque a API nunca vai gerar cobrança para você nesse caso, mas se você vai usar uma API, que você tem que criar lá uma conta no Google, cadastrar o seu cartão de crédito, então toma cuidado. Aí eu aconselho, ou se você quiser testar, sobe, testa, depois joga fora, cancela a API e cria uma nova, porque hoje em dia tudo que você sobe no GitHub, às vezes a pessoa fica, tem bots que ficam rastreando por secret, então de repente é uma coisa sigilosa, pode gerar uma cobrança, pode gerar um sequestro de dados, não botando medo, tá, gente? Mas, né, o mundo tem dessas coisas. Então, vocês vão ver que todo o meu serviço eu estou usando sempre pegando lá do API Key, e depois que a gente está com a aplicação tudo pronta, aí eu aconselho o pessoal vir aqui, gera a sua chave,
Aqui eu gerei, a gente vai usar para o exercício. Depois no final do exercício eu apago, se eu quiser eu gero outra e aí só troca aqui, fica muito mais simples, tá? Então essa parte era um pouquinho mais complicada, mas eu queria explicar que é importante. Beleza. Então, agora a gente tá funcionando já o chat, mas se eu falar qual a capital da Argentina, aí eu pôr assim, E do Brasil, vamos ver, ele vai ficar pensando, mas E do Brasil é o que do Brasil, né? Olha lá. Então, como eu fiz uma pergunta, quanto mais específica a pergunta que você faz para o LLM, a resposta é específica. Se você faz uma pergunta muito abrangente, ele vai dar uma resposta. Eu não sei o que é do Brasil, ele deu dados gerais do Brasil. Mas percebam que nesse formato aqui de text, ele não sabe da última mensagem, então ele não tem contexto. A gente já vai mostrar no chat que já é mais ou menos o contrário. O chat ele consegue entendendo e manter no histórico da conversa. Então, às vezes baseado numa segunda pergunta que você faz, ele entende baseado na resposta da primeira também. Então vamos lá. Agora está acabando. Então, vamos agora, já passei a parte aqui do primeiro componente, que era o de texto. Agora vamos fazer o componente de chat. Então eu vou copiar aqui no chat service. Chat service. Por mais que esse aqui vai ficar um pouco mais curto, porque uma parte do código a gente está copiando, mas é importante também a gente entender, né? O que o código faz. E também eu achei legal porque a gente dá foco mais na explicação aqui, entendeu? Do que fazer na mão, né? Então aqui eu coloquei o chat component test aqui. Isso, né? Então o serviço está aqui, aqui é o chat component test, está aqui também. Vocês vão ver que a estrutura está muito parecida do HTML, tá? Então, vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Também tem um chat container que ele também pega lá o array de contents e faz um for e coloca todos. Quando não tem nada, a primeira mensagem ele dá as boas-vindas. E ele também tem um botão para você enviar mensagem. Então vocês vão ver que essa parte é bem parecida. Fechou? E aí, a parte do CSS aqui, ó. Vou salvar tudo. Só que aqui tem um porém, tá? Na parte do chat eu fiz um negocinho diferente. Então, em vez de você usar Generate Content, né, no chat, igual a gente usava, agora o chat é diferente. Você cria primeiro um Start Chat. Você pode começar com um histórico vazio. E aí, em vez de ser Generate Content, agora você vai, toda vez que tiver uma mensagem nova, você vai mandar uma mensagem para o chat. Então ele vai acumulando. Outra coisa legal é que eu peguei aqui do exercício lá, né, de onde eu me baseei, era o cara ele já criou no exercício uma situação inicial de conversa que o usuário não sabe. Então, eu estou dando um contexto, eu falando, ó, você é um poeta, responda todas as perguntas rimando, né? Então, vamos colocar aqui, vou entrar aqui no, deixa eu ver, não está rodando a aplicação ainda. Vou vir aqui no chat, eu vou colocar assim, ó, who is the best? Qual é o melhor? Java or JavaScript? Então, ó, ele fez um poema ali, ó, rimando, ó. No mundo da programação, um forte debate, Java e JavaScript, quem que morde a isca, enfim. Eles vão colocando tudo com rima. Agora, eu não pedi para ele rimar, você entendeu? Então, por que ele tá rimando? Por quê? Porque eu posso fazer isso na minha aplicação. Vamos supor que eu quero fazer um chatbot de atendimento e eu quero que o meu chatbot seja super educado, formal. Então eu posso meio que tanto falar assim para ele, você é uma pessoa que fala polido. E aí na resposta você já pode dar um exemplo de como você quer o padrão de resposta dele. Então, para o usuário final, ele acha que está falando com a pessoa do zero. Mas você já deu um contexto inicial, então você induziu o comportamento das respostas a ser um pouco diferente. Isso pode ser útil para quando você quer já dar uma pré-informação para o seu chatbot, ele já parte não do zero, né? Ele já. Agora eu poderia simplesmente também chegar aqui e apagar esse histórico, né? Salvar. E agora se eu fizer a mesma pergunta, vamos ver. Who is the best? Java or JavaScript? Aí você vai ver que ele não vai responder rimando, né? E legal, se você falar em inglês, ele responde em inglês. Se você falar em português, ele responde em português. Então assim, vou dar um F5 aqui, né? Vou colocar qual é o melhor. Aliás, Java e JavaScript são a mesma coisa?
Então isso eu achei bem legal, porque ele entende um pouco a linguagem, né? Você fala em português, ele responde em português e tal. Outra coisa que a gente pode fazer aquele teste que eu fiz lá do Brasil, né? Que eu falei assim, ó, qual é a capital da Argentina? Buenos Aires. Aí, e a do Brasil? Olha lá. Aqui funcionou. No outro você viu que ele não entende o contexto da conversa, né? Aqui, como a primeira pergunta era sobre capital e a segunda eu não falei que era sobre capital, só que eu troquei o país, ele falou, eu acho que ele quer dizer também que ele quer saber qual que é a capital. Então ele já entende o contexto. Isso aí é bem legal, tá? Então esse aqui é um pouco a diferença dos dois. E agora faltou a última parte, né? Então, aqui tá, eu vou voltar ao exercício original, mas aqui você pode sempre, então, muda um pouco, tá? Você tem que primeiro já startar uma conversa no serviço e conforme as mensagens vai chegando, você vai, né, colocando ela na conversa através do send message. Já o texto não, o texto é só um generate content e acabou, né? Cada um é isolado. E vamos para a parte final, que é a Vision, né? Então eu vou copiar aqui o Vision Service, conteúdo, vou fazer um replace. Vou chegar aqui no meu componente TS. Aí, gente, tá tudo explicadinho, tá? Quem vai no workshop, a gente tira mais dúvidas pessoalmente. Quem quiser fazer dúvida por aqui, pode me chamar no LinkedIn. Mas a ideia é que lá a gente explica com mais calma. Aqui é mais fazer um walkthrough mesmo, né? Inclusive, muita gente falou, mas abriu muita pouca vaga, era só 40 por escola, e eu queria também fazer. Então, assim, eu acho que não tem prejuízo, né? Todo mundo que quiser ter acesso ao conteúdo, eu tô aqui disponibilizando para vocês. Beleza? Então, aqui muda um pouquinho, tá? Na hora da imagem. Vamos ver como que isso ficou. Aqui, eu posso colocar uma foto. Então, eu posso chegar assim, quer ver? Eu até fiz essa brincadeira, mas é legal, né? Por exemplo, a minha esposa, ela é confeiteira. Então, ela sabe o que é um cheesecake japonês. Se eu visse essa foto aqui, eu ia achar que era um bolo. Na minha ignorância, né? Mas aí, vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. Isso é uma coisa bem específica, né? Todo mundo sabe que isso aqui é um cheesecake japonês. Então, eu vou copiar essa imagem. Parece um queijo, né? De repente, né? É que aqui pelo zoom não, né? Mas quem sabe se a imagem tivesse uma qualidade ruim, né? Então aqui eu vou salvar essa imagem aqui. Vamos ver aqui, Open Image New Tab. Vou salvar. E eu não vou pôr a dica do nome, para não falar que eu tô roubando, né? Que o robô sabe por causa do nome do arquivo. Então eu vou pôr assim, foto. Aí eu vou chegar aqui agora no Vision. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa foto aqui do cheesecake. Eu vou falar assim, ó. Me dê a receita disso. Então nem vou falar o que é, se é uma sobremesa, enfim. Vamos ver, olha lá. Aqui ele só errou o artigo, né? Pois cheesecake japonesa, mas deu pra entender, entendeu? E eu não sei se essa receita funciona, tá, gente? Então, importante, o LLM, ele vai meio que entender a pergunta, tentar dar uma resposta que faça sentido no contexto humano. Então tá, beleza, tem ingrediente, modo de preparo, tá bem escrito. Agora, ele não tem essa inteligência de saber se isso aqui tá errado, essa receita ou não. Um cozinheiro bate o olho e já sabe se tá errado ou não. Então vai do seu conhecimento também. Se você está perguntando de um negócio que você conhece, você lê, confere e fala, legal. Ou você pode usar isso como uma ideia inicial, que você não sabe mais ou menos por onde você começa, dá um quick start ali, e aí modifica e revisa. Agora, eu não sou cozinheiro, então eu na dúvida também pesquisaria em site de receita e compararia para ver se isso aqui está muito errado ou não, entendeu? Mas é impressionante, porque você viu que eu não falei o que era e só pus a foto. Outra coisa legal é que, dependendo, você pode também pedir um formato, por exemplo, assim, ó. Deixa eu dar um F5 aqui, né, para atualizar. Aí eu lembro agora do Luciano Martins falando, né, que eu falo assim, ó, give me a recipe of this in JSON format, porque é mais legal, né, que ele falou, JSON é mais legal. Enfim, né, mas tá aí o JavaScript, né, em todos os lugares. Mas aqui eu tô pedindo em inglês e ainda eu quero no formato JSON.
E aí, ó, ele passa para mim a receita e passa tudo em formato JSON. Outra coisa interessante que tem também é um exemplo que mostraram para mim, que você pode passar mais de uma imagem e mais de um texto, contando que eu acho que a imagem tem que ser menos de 4 MB. Mas eu achei legal porque você não precisa passar um texto e uma imagem, como está aqui no exemplo. Tem um exemplo que eles colocaram 3 pontos turísticos lá, por exemplo, colocaram Torre Eiffel de Paris, colocaram Coliseu em Roma e colocaram a Torre de Pisa na Itália. E aí eu achei legal que eles colocaram 3 imagens e colocaram só dois textos junto. E os textos estavam no formato JSON, tava assim, City, Country, Italy e, por exemplo, monumento, lá não lembro se era português ou inglês, mas estava falando o nome do monumento e o país. Engraçado que eles colocaram dois JSON, com o nome de monumento e país, baseado nas 2 primeiras imagens. Só que daí quando mandou 5, mandou 2 textos e 3 mensagens. E o Gemini entendeu que se tem 2 textos e 3 fotos, então ele entendeu o que está faltando. Ele está faltando a terceira mensagem sobre o terceiro monumento. E ele já fez até no formato. Então, só mostrando aqui um pouco do código, tá? O que muda aqui um pouco tem algumas coisas por conta da imagem, né? Então, essa questão de select imagem tem um íconezinho e ele é do tipo file input. Então, quando eu quero subir uma mensagem, assim que eu clicar nele, né? Eu vou chamar esse select image. Aqui eu tenho uma funçãozinha de para converter, eu vou precisar desse read as data por conta que eu preciso do base 64, tá, gente? Tá tudo aqui no código. E aqui na hora de eu passar o modelo, é parecido, mas agora o nome do modelo não é Gemini Pro, é Gemini Pro Vision. E aí eu tenho que montar essas partes, né? Então assim, na hora de eu mandar a mensagem, eu estou mandando a minha mensagem de texto e estou mandando também essa image data part. O que ele é? Ele é um objeto com o base 64 da imagem e ainda falando MIME type aqui, qual que é o tipo, né? Nesse caso acho que era um JPG. Então, ele não entende só imagem, tá? Ele entende vídeo também. Então tem, por exemplo, você pode passar um vídeo de 15 minutos e fazer uma pergunta sobre o que o vídeo está falando. Então isso é bem legal também, que às vezes você, por exemplo, agora, né, com o Gemini 1.5 vai poder ter acho que até 1 milhão de tokens. Então, isso é aproximadamente quase 1 hora de vídeo. Então você vai poder pegar um vídeo lá de 20 minutos e perguntar sobre o que ele fala. Em vez de você quiser ficar assistindo, né, o vídeo inteiro, e para saber se aquilo é útil para você ou não, você pode pedir para ele sintetizar sobre o que o vídeo fala. Você manda lá 10 vídeos e pede qual que ele fala. 5 fala do que você interessa e 5 não. Aí você não perde tempo desse 30 minutos de vídeo, né? Se já não era interessante. Então tem bastante aplicação, tá, gente, disso, mas... Então o código terminou aqui. Lembrando que a gente tem que gerar API aqui nesse exemplo. Aqui eu vou apagar, tá, essa API aqui, porque agora se eu quiser gerar outra, então se alguém, né, no vídeo pegou, não vai mais valer aquela API aqui, eu crio uma nova e depois faço a minha aplicação. E na hora de subir, eu achei mais seguro assim, tá? Agora, se você quiser colocar isso no back-end, aí o back-end guarda essa API aqui, e aí aqui no lugar do serviço que a gente já tem, você viu que já está no padrão Observable, eu fiz por quê? Vamos supor que você faz uma API e você vai mandar a mesma mensagem para a API e você quer que a resposta venha nesse formato. Aí você só, no lugar disso aqui, você vai colocar lá um return dis.http client.get, põe a URL da sua API. Se ele já vai vir nesse padrão, isso aqui já vai servir igualzinho. Então você pode trocar, jogar toda essa lógica aqui para o back-end e aqui fica só a chamada da API. E legal que os dois são observable. Então se você um dia quiser trocar, ele chamar aqui no próprio front-end ou no back, aqui no seu componente que está chamando a API, o serviço, né? O padrão é mesmo subscribe igual, não vai mudar nada. Então isso é bem legal. Mas pô, se dá para fazer isso num back-end Node usando a API porque a lib é JavaScript, então só para mostrar que dá para fazer a mesma coisa. Se você importar no front-end, dá para usar aqui normal também. Só tomar cuidado com a API aqui, tá bom, gente? Eu acho que é isso que eu queria passar. Então, em customização aqui a gente tá usando roxinho e verde, né? Se quiser mudar para qualquer cor ali, é só você vir aqui, né, no Styles, e aí você pode mudar aqui as cores. Então, teve uma combinação que eu acho que ficou legal, que foi, deixa eu ver se era ciano e magenta, não lembro. Magenta e ciano, ó. Então você pode jogar aqui um magenta, ciano. Salvar? Vamos ver como é que ficou.
que vai mudar o botão. Então o botão vai ficar azulzinho, o restante da aplicação vai ficar mais roxinho. Ó, mais rosinha, né? Eu sou péssimo para dono das cores, tá, gente? E aqui no Light também, se quiser fazer o tema, dá para brincar. Então, brinquem à vontade, mude o tema. Pode também, de repente, é que aqui ficaria ruim por duas mensagens, né? Porque a interface foi toda bonitinha, feita para ter uma mensagem só. Mas o céu é o limite, tá? Isso aqui é um exercício. Aqui já tem 3 exemplos assim de você usar. Então tem o Generative Model com o Gemini Pro Vision e o Generate Content. Aí você pode passar um array de conteúdos, porque ele é multimodal, então pode ser texto, vídeo, mensagem. O chat aqui você só manda uma mensagem e o modelo também é o Gemini Pro. Opa, desculpa, tá aqui, né? Gemini Pro também e o Generate Content. E o chat, ele também é Gemini Pro, só que no lugar do Generate Content a gente vai usar o Start Chat. Pode começar com um histórico vazio e aí você vai colocando mensagem. Então assim, ele já tem isso automático. Quando você manda uma mensagem, vai vir uma resposta e você não precisa fazer nada, ele já está incluindo aqui. Se um dia você quer ter acesso a esse histórico de conversa anterior, também você consegue. Fechou, galera? Então é isso que eu queria passar para vocês. Seguem até aqui o final que tem tudo certinho explicado, essa parte de customização. Aqui tem um exemplo de fazer deploy, cuidado para não deixar a chave, tá? Então pode fazer o deploy no Firebase, que ele é gratuito. Eu tenho até um exemplo de uma aplicação que eu fiz o deploy dele aqui, ó. Ele já está funcionando web, então qualquer pessoa que acessar esse link vai conseguir acessar, só que eu já deixei aquela pegadinha, se você não for lá e colocar a API aqui, não vai funcionar. Então com isso eu garanto que como eu subi isso aqui na nuvem, eu não subi com token meu, então... Beleza, gente? E é isso. Fique de olho aí nos próximos. Essa parte de Minae é legal, porque agora a gente está fazendo uma série de eventos, eu quis trazer, tá? Mas retoma aqui as atividades, daqui a pouco vem vídeo de Signal. Em breve vai ter também tutoriais completos. Eu quero fazer um tutorial de uma aplicação estilo delivery. A gente vai fazer. Aí não vai ser um artigo de um vídeo só, vai ser uma série de artigos pra gente fazer desde o comecinho até o final. A gente faz tudo com calma, tá? Esse aqui foi só uma passadinha por todos os assuntos. Espero que tenham gostado. Indiquem para os amigos aí, recomendem, por favor. E também tragam assuntos que vocês queiram ouvir, tá bom?